Boa noite, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a essa casa que tem nome de lar. Muita gente nova hoje aqui nos visitando, sejam muito bem-vindos. A casa está à disposição de vocês. E vamos aos nossos recadinhos, né? De sempre. Nós gostaríamos de falar que na nossa casa tem alguns trabalhos que são feitos diariamente. E esses trabalhos, eles implicam em estudos, em doações e evangelização. Então, nós temos as atividades da casa. Tá bonita essas atividades, hein? Olha, quadro novo, muito bom. Às segundas-feiras a gente tem o trabalho da mediunidade, às terças-feiras nós temos o estudo do céu e inferno, quartas-feiras as palestras doutrinárias e a evangelização da mocidade. Às quintas-feiras nós temos o presencial e o online. O presencial é aqui na casa às 17h30, o online começa às 19h30. E sábados, evangelização infantil. Eu pulei a terça-feira, né, gente? A terça-feira nós temos o estudo inicial da mediunidade, né, estudando a mediunidade, e mais tarde o céu e inferno. Eu falei do céu e inferno e não falei do estudo da mediunidade. Dona Dilva já me olhou, já sacudiu a cabeça, né? Então, só para afirmar, Dona Dilva é a coordenadora do estudo, é por isso que ela está assim para mim, eu não estou entendendo nada, mas tudo bem. Já me pedi desculpas, me perdoe, e são todos muito bem-vindos, convidados a estudar conosco, porque é através do estudo que a gente consegue o nosso caminhar de uma forma mais serena, mais tranquila, mais pautada. Nós temos também, hoje nós vamos ter o nosso companheiro Rodrigo, que está dando aqui o prazer da companhia para nós, e ele vai fazer um trabalhinho hoje, a gente vai aprender bastante com ele. No sábado, na evangelização infantil, a gente está precisando de mão de obra que ajude, não para evangelizadora num primeiro momento, mas que ajude com qualquer coisa, com lavando uma louça, ajudando a olhar as crianças, a levar ao toalete, enfim. E algumas doações básicas também são muito bem-vindas para o lanche da garotada. Então, quem quiser e puder contribuir, eu não posso contribuir, mas posso pedir a um vizinho para contribuir, um amigo? É muito bem-vindo. A gente pede, né, gente? Mas a gente pede não é para a gente, é para o nosso pessoal mesmo que está precisando. Então, agora a gente vai dar continuidade ao trabalho, vamos chamar o seu Paulo para fazer a leitura da página e a nossa companheira Rogéria para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Quando orardes,
E quando estiverdes orando, perdoai. Jesus, Marcos capítulo 11, versículo 25. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material, que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida íntima. Examine cada aprendiz as sensações que experimentem em se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhes faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tênues fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconsciente. É por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou esse expressivo programa de amor, a benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiveres orando, perdoai. Boa noite, companheiros. Elevemos então os nossos pensamentos nesse momento ao Criador do Universo, a Jesus, o nosso irmão maior, aos mentores espirituais desta casa, ao mentor individual de cada um de nós e, em especial, ao mentor espiritual do nosso companheiro Rodrigo, que fará a preleção dessa noite. Pedimos, Divino Mestre e amigo, que as nossas mentes e os nossos corações estejam abertos e receptivos aos ensinamentos que serão trazidos nessa noite. Que possamos contar com a presença amiga dos espíritos que aqui vieram congregar conosco no aprendizado, de forma que o nosso entendimento possa ser mais dilatado acerca do vosso Evangelho de luz. Que o nosso companheiro da noite possa estar envolvido em doces vibrações de amor, intuído por seu mentor, pelos mentores desta casa, para que ele possa trazer em suas palavras ensinamentos que venham fazer morada em nossos corações. Assim, Senhor, damos por iniciado o trabalho dessa noite. Graças a Deus. Então, depois dessa preparação, dessa tranquilidade, vamos chamar nosso companheiro Rodrigo para falar um pouquinho com a gente aqui. Seja bem-vindo. É seu. Boa noite, irmãos. Muito obrigado.
Desculpa o nervosismo, mas é a minha estreia e com muito orgulho. Primeiro agradecer a direção da casa por ter me feito esse convite, por ter me dado essa oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. Tá? Era uma coisa que eu queria há algum tempo e a gente sabe os motivos quais são e que traz a gente a estar aqui na frente para poder falar um pouco do Evangelho e, acima de tudo, aprender o Evangelho. Primeira vez que eu quis começar a falar alguma coisa de palestra, veio vários temas na mente, vários temas na cabeça, mas quando o convite veio, o primeiro tema que veio foi Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. A princípio eu não entendi o porquê, mas depois, com o tempo, eu fui começar a ler o livro, e quem não leu, não perca tempo, leia, porque é uma obra divina, tá? É uma revelação, na verdade, tá? E, acima de tudo, é um romance também, não deixa de ser. Tá? E aí, a gente estudando, a gente lendo, a gente começa a entender que, muitas vezes, o que a gente está para expor para os irmãos, na verdade, serve muito mais de um auxílio pessoal, de uma preparação nossa para os nossos equívocos, para os nossos acertos, para aquilo que a gente quer para a nossa vida. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, alguém aqui sofre de ansiedade? Alguém aqui quer tudo para amanhã? Alguém aqui nasceu de 7 meses, se fosse possível, para acelerar o processo? Então, a primeira coisa que me chamou a atenção na obra é que, sim, o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho, antes do seu descobrimento. Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que todo mundo aqui é espírita, acredito eu, e a gente sabe que depois de uma semana dentro da doutrina, a responsabilidade da doutrina já nos pertence. Então, isso é uma coisa natural nossa. Então, a partir daí, a gente sabe que nós somos infinitos. A gente já está passando por dezenas de encarnações, mas a gente acha que o nosso tempo aqui é curto. Então, a gente tem pressa para resolver tudo, pressa para fazer tudo, e no mundo espiritual mostra que tudo é feito de acordo com o seu tempo. Tudo é feito através de um trabalho. E o tempo no mundo espiritual não é o mesmo tempo nosso. Muitas vezes a gente fala que 100 anos lá corresponde a um dia aqui. Então, Jesus está preparando o Brasil antes do seu descobrimento, há mais de 500 anos. E a gente, nessa encarnação, está querendo resolver as coisas para amanhã, está querendo ter as nossas respostas para o amanhã. E não é assim que funciona. Eu vou ler um trecho aqui do Emmanuel para a gente começar a entender um pouquinho o que é essa obra. Logo no prefácio, Emmanuel fala que a nossa tarefa visa esclarecer o ambiente geral do país, argamassando as suas tradições de fraternidade com o cimento das verdades puras. Porque se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora como elementos primordiais das origens da sua civilização do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase que por todo o planeta, se a França e a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas no mundo, o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. E aí,
Esse livro eu tive o primeiro contato com ele há mais ou menos uns 20 anos atrás, uma peça de teatro que a gente fez. E, de novo, quando veio o tema, e quando a gente bate com esse tema, Brasil, coração do mundo, a gente acha que o Brasil vai ser uma potência mundial, vai ser o chamado primeiro mundo, vai mandar e comandar o planeta todo. Não esqueçamos que as potências que comandaram o mundo e que tiveram na frente do mundo, todos foram através de guerras. Todos foram através de sangue. Então, isso não está reservado para o Brasil. O Brasil, ele veio para ser a pátria do Evangelho. E quem sabe muito bem o que é para Jesus, Jesus veio para os doentes, não veio para os sãos. Então a gente vai começar a entender o Brasil como um grande hospital. É aqui que a gente vai começar a nossa historinha. Tá? Jesus, ele vem periodicamente na Terra. E aí ele teve aqui, mais ou menos no século XIV, para ver como é que estava andando os homens, como é que estavam trabalhando o seu evangelho. E ele não veio para visitar nenhuma igreja, nenhum templo, ele veio para ver o coração dos homens. E o que ele encontrou? As guerras santas. As pessoas se matando em seu nome, provocando desordem, mortandade, tudo em seu nome. É claro que isso choca, é claro que isso deixa um espírito de alto garbor, um Cristo triste. Não era isso que ele queria para a gente. E aí, um espírito que estava acompanhando ele na época, Eliu, ou Eliel para alguns, citou a ele para a gente dar uma volta na terra, para dar uma olhadinha mais profunda na terra. E Deus, na sua sabedoria, deixou que ele indicasse o caminho. Não é que Jesus não soubesse onde estava pisando, afinal de contas, ele está aqui desde o início da criação da terra. Ele sabia direitinho, mas como um bom dirigente, ele não mostra só o caminho, ele educa. E através disso ele vai deixando com que as pessoas que estão ao seu lado vão mostrando aquilo que seria o direcionamento. E aí é mostrado para ele a pátria do cruzeiro. Aonde, então, chega Jesus e depara com um espaço maravilhoso, ainda não explorado pelo materialismo dos nossos irmãos, longe das guerras, e que tinham aqui, sim, espíritos que estavam encarnados já pagando suas provas. Eles eram pacíficos, sim, mas reencarnaram no Brasil, na época ainda chamada Pátria do Cruzeiro e depois Terra de Veracruz, para poder justamente cumprir as suas provas de outras vidas que já estavam, que não trabalharam direito, então vieram para cá para se tornarem pessoas mais humildes. Então, Jesus, junto com Eliel, demanda que para aqui seria trazido seria transplantado a árvore do evangelho dele. Então, isso é a palavra de Jesus, tá, gente? Na região do Cruzeiro se realizará a epopeia do meu evangelho. Ela estará, antes de tudo, ligada ao meu coração. Isso é palavras de Jesus. Então é bom que a gente saiba que esse livro aqui é uma revelação.
Antes de tudo, a gente tem que ter ciência que esse livro foi escrito em 1938, um pouco antes de começar a Segunda Guerra Mundial, aonde quando estourou a Guerra Mundial, muitas pessoas, muitos estudiosos, cientistas, religiosos, chegaram a pensar que seria o fim dos tempos. E esse livro veio um pouquinho antes, já mostrando uma revelação para nós aqui do Brasil. Só para a gente ter uma ideia, esse trabalho feito por Humberto de Campos, e é bom que a gente tenha também ciência que mediunidade não é só com os nossos irmãos encarnados, não. Mediunidade também é trabalhada com nossos irmãos desencarnados. O grande exemplo é esse livro. Humberto de Campos, ele foi um médium desse livro, o que na época causou já um pequeno reboliço, porque é normal. É dito por muitos, é muito sério isso, o problema do espiritismo, infelizmente, está nos espíritas. Então, é um livro também que houve muitas críticas em relação a ele, mas aí a gente passa desapercebido por isso. Mas Humberto de Campos, ele escreve esse livro 5 anos após seu desencarne, e ele serve de médium, porque ele simplesmente foi escolhido por Emmanuel para poder, Emmanuel já sabia que Humberto seria a pessoa ideal como jornalista, uma pessoa que pertenceu à Academia Brasileira de Letras, que seria a pessoa ideal para poder estar ditando esse livro para Chico Xavier. E para a gente entender também o que é uma revelação, esse livro é simplesmente o 6º livro da obra de Chico Xavier. Ele escreveu esse livro quando tinha 28 anos. Então, quando a gente fala que é uma revelação, quando fala que é a pátria do Evangelho, a doutrina espírita, o que a gente conhece das obras edificantes e tudo, vem aparecer muito depois. Nesse período, o Brasil ainda estava engateando na doutrina, mas já veio uma revelação desse tamanho. Em seguida, essa frase completando essa primeira de Jesus, que ele coloca logo depois do coração, que já foi lido na primeira, as injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Gente, as atividades políticas serão secundárias. E o que a gente está vivendo nos últimos 15 anos é A brigando com B, por causa de política. E não é isso que interessa para Jesus aqui no Brasil. Ele já sabia que seria problema isso aqui. Mas, de novo, o nosso trabalho aqui está dentro do Evangelho, não das diferenças políticas, não dos problemas políticos. Isso aí, infelizmente, é uma coisa que pertence a quem está lá em cima e que resolva ele os problemas deles. Então, quando resolve se transplantar a árvore do Evangelho da Palestina para o Brasil, Jesus convida o espírito de Ismael, ministro, pedagogo de Jesus. Ministro, pedagogo de Jesus. Isso também não foi à toa. Não foi à toa que Ismael foi trazido para trabalhar no Brasil. Ismael, para quem não sabe, é reencarnação de filho de Abraão. Então, quando a gente fala transplantar a árvore, para quem tem um pouco de noção, é um trabalho complicadíssimo. Não é simplesmente, ninguém compra árvore no supermercado. Então, quando a gente fala transplantar, é tirar a raiz. É aqui
E quando levar para um outro local, tem que preparar a terra para a árvore não poder frutificar, para poder ter força ali dentro. Então a gente tem, aqui no Brasil, os irmãos que vão estar aqui, que já estão reencarnados aqui, e Jesus escolhe que ele queria um europeu que viesse para cá, mas não que tivesse afundado nas guerras. Aqueles que eram ligados ao trabalho. E aí é escolhido Portugal. Para quem não sabe também, os portugueses são a reencarnação dos fenícios, que já trabalhavam, já foram o primeiro povo que começou a trabalhar já nas navegações. Então, tudo está muito interligado. E aí, essa turma é que vem parar para o Brasil. E queria também Jesus convidar os nossos irmãos africanos para poderem vir para o Brasil e ajudar nesse processo. Tá? E assim foi feito. Eliu, para quem não sabe, ele é Dom Henrique de Sagres. E ele retorna à parte espiritual em 1460, já com a visão de poder orientar, através do mundo espiritual, os nossos irmãos que viriam para o Brasil. E aí, quem aqui já, todo mundo aqui já teve livro de história, que foi o descobrimento do Brasil, e acha que foi um acidente, porque Pedro Álvares Cabral tinha sido preparado com as caravelas, e a ideia era chegar pelo sul da África, descobrindo um novo caminho. E aí já vem o trabalho de Eliel. Pedro Álvares Cabral, desde que saiu de Portugal, toda noite ele tinha sonhos, uma terra nova, com um local novo, com coisas novas. E aí, no meio do caminho, propositalmente, ele muda a rota dele, parando em Porto Seguro. De novo, nada disso foi feito à toa. Tudo direcionado. E para quem tem dúvida, né, se os espíritos influenciam a gente, a questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos influenciam a gente. E a resposta é: influenciam mais do que vocês imaginam, inclusive direcionando a nossa vida. Isso tanto para o bem como para o mal. Vai depender muito de como você vai se tocar nisso. E aí começa o nosso trabalho aqui. Então, Ismael assume a batuta de estar aqui, de receber os portugueses e começar o trabalho no Brasil aqui, de estruturação, para a prática do Evangelho. Só que a ideia dos portugueses é que eles eram a mão de obra da Europa, eram os trabalhadores. Ia ter ajuda dos nossos amigos nativos e dos africanos que viriam para cá para ajudar, para auxiliar. Mas aí o que aconteceu? Literalmente começou a escravizar todo mundo. Ismael, vendo aquilo, apavorado, pediu uma reunião com Jesus. E foi ter uma reunião com Jesus. Chegando na frente de Jesus, já apavorado, nervoso, olha, deu errado, não deu certo. A ideia que era para os irmãos estarem lá para ajudar, está todo mundo escravizado, já começaram a matar índio, os portugueses já estão se aproveitando. A ideia que era boa, já deu tudo errado. E começou a chorar. Então, gente, chorar faz parte. Até os espíritos puros choram. Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Mas Jesus, vendo aquele estado
de Ismael, vendo aquela situação de Ismael, botou ele no colo, abraçou, acalmou e falou: irmão, não se preocupe, responsabilidade de quem faz, tanto o que é certo, tanto aquilo que é errado. Não é problema seu, o seu trabalho você vai continuar. Mas então eu vou te dar um trabalhinho a mais. Ismael já ficou meio assustado. Eu vou pedir para você descer nas partes mais escuras do umbral. E aquela turminha toda que deu errado na França, que deu errado na Espanha, esses religiosos que estão há 3, 4 anos blasfemando em meu nome, os políticos mais corruptos que tiverem lá, tu vai rebanhar todo mundo e vai trazer para o Brasil. Ismael falou: não, aí peraí, aí não dá. Mas como que eu vou fazer isso? Não faz o menor sentido. Se o que está aqui já não está dando certo. Por quê? Porque o Brasil é a pátria do Evangelho. Irmãos, a gente não está aqui à toa, não. Isso aqui é um grande hospital. Só tem um motivo da gente estar aqui hoje reencarnado: pagando as nossas dívidas. E será que a gente tem consciência disso? Será que a gente está mais fácil apontar a culpa do nosso irmão que está do lado, ver a culpa do nosso irmão, mas não conseguir enxergar a nossa? Não ver os nossos defeitos? A chance está sendo dada. Não estamos na doutrina espírita à toa. Vocês sabem que dentro da doutrina espírita tem uma turma pesada aqui. Turminha que trabalhou mal demais em vida passada e que está aqui hoje. Então, uma historinha boa. Tem uma historinha boa. A moça chega para um palestrante, né, e fala: eu estou com um problema muito sério dentro da minha casa. O que é? Meu marido. O que tem seu marido? Olha, é um ótimo pai. Ele é um trabalhador de primeiríssima. É um marido espetacular. Não tenho o que falar dele. Se eu falar demais, eu tenho medo de fazer propaganda. Então tenho até medo de falar. Mas ele não é espírita. Aí tem alguns que viram e falam, né? Então sai fora, separa. Se não é espírita, não presta. Mas esse amigo, já esclarecido, virou: ele não é espírita porque ele não precisa do espiritismo. Já você precisa muito. Então, volto a falar, não estamos aqui à toa. A doutrina, ela nasceu na França, mas ela vai criar raízes e vai criar toda a sua base no Brasil. Chico Xavier, 650 livros. Divaldo Pereira Franco, 250 livros. Isso para citar os dois que a gente mais conhece, fora o restante. Para vocês terem um pouco de esclarecimento, se você, assim que você nasceu, faz um teste. Faz um teste na próxima vida, nessa não. Assim que nasceu, que você for alfabetizado, você não vai fazer mais nada da sua vida. Vai só ler as obras espíritas, não espiritualistas. Espíritas aceitadas pela FEB. Bonitinho. E como a gente já está chegando já a um patamar de vida mais longínquo, então certamente você vai chegar aos seus 100 anos. Você não vai dar conta de ler. Nem a metade.
Então, a instrução foi dada toda para a gente aqui. De novo, coração do mundo, pátria do Evangelho, isso não é à toa. Isso tem um significado muito forte para a gente. Tem uma outra historinha boa também. Chega um rapaz para conversar com um palestrante. Fala, eu posso te fazer uma pergunta? O palestrante, se está perguntando é porque está a fim de escutar. Mas pode falar. Olha, eu pago meus impostos em dia, sou um ótimo pai, sou um ótimo marido, não paro em fila dupla, respeito tudo quanto é placa, nunca tomei uma multa de trânsito, não é meu caso. Eu só tenho um único problema. Eu fumo 2 cigarros por dia. Um depois do almoço e um depois da janta. O palestrante virou e falou assim, você ser um bom pai te incomoda? Não. Você ser uma pessoa correta, pagar seus impostos em dia, te incomoda? Não. Andar correto, não tomar multa, também não te incomoda? Não. E parar de fumar os 2 cigarros por dia? Será que vai te incomodar? Qual que é o nosso problema hoje? A gente se esconde atrás das nossas qualidades. E graças a Deus a gente tem as nossas. A gente é bom em uma série de coisas, mas a gente sabe qual que é o nosso calcanhar de Aquiles. A gente sabe qual que é a nossa fraqueza. A gente sabe quais são os nossos vícios. Só que a gente tem consciência de que essa encarnação nossa é para corrigir os nossos vícios, que essas qualidades que você tem já são de vidas passadas, não é vantagem nenhuma o que você tem de qualidade aqui hoje, porque isso já é seu, já está no seu íntimo. O teu problema nessa vida são os seus vícios. Muitas vezes você vem para essa encarnação para resolver um único problema. Um único problema. Mas você vai se prender às suas qualidades, vai ser bom nisso, naquilo outro, mas vai virar as costas para o seu problema. E aí, quando desencarnar, vai chegar lá do outro lado, tio Pedro, puxa aqui, puxa o histórico. Mas eu fui bom, hein? Ó, formei, fiz, desfiz, tal e tudo. Ó o currículo, está enorme. É, meu filho, mas você, quando reencarnou, você só tinha uma coisa para resolver nessa encarnação. É o teu problema. E eu vou te falar mais, esse teu problema já está contigo há mais de 4 encarnações. E você, de novo, prometeu que você viria aqui para consertar esse problema. Ou seja, fracassou mais uma vez. Parabéns. Não, mas eu tô falando só um para a gente poder se grudar só para não apavorar muito. Para não apavorar muito. Isso. Para não apavorar muito, então só estou citando um para a gente não desesperar. Mas vamos voltar à nossa origem aqui, Brasil, coração do mundo. E aí, qual que é o trabalho nosso aqui, enquanto reencarnados, dentro da doutrina e dentro do Evangelho? A minha digníssima teve viajando para fora agora, passando 15 dias. O nosso amigo que esteve aqui semana passada, o Edmundo, ficou 40 dias na Europa. Pergunta a eles como é que nós somos tratados lá fora. Se é pão de ló, se é com tapete vermelho. O Trump está lá querendo mandar até quem está com green card embora agora.
perturba muito não, que você vai embora. Ou vai embora, né? Mas então, é isso que a gente é tratado lá fora. Agora, como é que o Brasil faz com o estrangeiro? Pode falar até o português melhor que o nosso, que a gente está abraçando, a gente faz churrasco com essa pessoa. No dia seguinte está levando para dentro de casa, fazendo churrasco, recebendo bem. Por quê? Porque esse é o nosso papel. Nós somos o coração do mundo. Então, quando é colocado para a gente o coração do mundo, é esse o nosso papel. A gente tem que abraçar os nossos irmãos. Nós somos fraternos. Tem problema religioso aqui no Brasil, gente? Vou te falar, temos não. Problema a gente tem lá em Israel, coitado, que o pessoal está se matando por causa do que o homem pisou lá. Problema a gente vai ter muito em muitos países aí fora. No Brasil, aqui dentro. Tem gente aqui que vai, às vezes, na missa domingo, que vai em culto evangélico, que sai rodando aí, entendeu? Tem, até acredito que tem um preconceitozinho pequeno ou outro com o espírita, né? Às vezes, se você tem um amigo muito evangélico e fala que o espírita é essa coisa do capeta. Mas ele fala isso até de uma forma mais jocosa, depois está todo mundo se abraçando, se beijando. O Brasil é fraterno. Não é à toa que foi botada essa turma aqui dentro. Não é à toa que a gente está aqui dentro. A ideia nossa aqui é trabalhar o Evangelho, é estudar o Evangelho, é nos melhorar, nos purificar. E se vocês acham que o Brasil, recebendo essa plede de espíritos falidos, não conseguiu já consertar muita gente, vou citar um só dos personagens que é colocado no livro. Alguém aqui já ouviu falar em Longinos, soldado romano, que no pé da cruz, vendo Jesus já esbudegado, coitado, já próximo de desencarne, já todo ferido, todo machucado, olhou para cima e falou assim, não está bom não. Está faltando um negocinho a mais aí. Acho que eu posso dar uma ajudinha. Pega a lança e enfia no peito de Jesus. O negócio chocou tanto a ele mesmo, que na hora que ele fez tal ato, já bateu um tal arrependimento que ele foi o primeiro a se ajoelhar na cruz e falar, esse é o Filho de Deus. Longinos, depois disso, passou já várias reencarnações, se purificando, se ajustando, se consertando. Mas veio uma hora que Jesus chamou ele na conversa e falou, Longinos, você está afim de se redimir de vez? De ter essa oportunidade? Já vou avisar, não vai ser fácil. Você vai ser uma pessoa sozinha. Vai morrer sozinho e o período todo que você estiver aqui, ninguém vai acreditar em você. Ninguém vai te dar confiança. Mas se você fizer o trabalho que lhe for colocado e cumprir, a sua regeneração está próxima, está pronta. Longinos, mais do que depressa, não foi, volta a falar, ele passou já por algumas encarnações se purificando, aceitou a batalha. Reencarnou no Brasil como Dom Pedro II. O que, até alguns anos atrás, era tido como um péssimo estadista, mas que agora os historiadores estão sendo obrigados a rever a história, e hoje Dom Pedro II é considerado como um dos melhores estadistas do mundo. E se regenerou aqui.
Estou citando um para não falar vários que passaram pelo Brasil e conseguiram se regenerar aqui. Essa é a nossa oportunidade, gente. É dito e é repetido por todos. Estamos passando a nossa melhor reencarnação. Então vamos aproveitar ela, nos purificando, corrigindo os nossos vícios, corrigindo as nossas más índoles, sendo fraternos, abraçando o nosso irmão. E saiba, tem uma coisa que o Jorge Alad ele fala, que eu achei muito interessante e faz um pouco de sentido. Porque o Espiritismo, ele é fortíssimo no Brasil, é o país que mais tem espírita no mundo. Pergunta, é à toa? Jesus é governador da terra, todo mundo aqui tem ciência disso. Ele ama todos igual, também todo mundo tem ciência disso. Então por que será que ele botou a escola dele aqui no Brasil? Será que ele não está preparando a gente nessa encarnação? De novo, somos espíritos infinitos. Vamos aproveitar essa escola que a gente está aqui, porque muitos aqui têm histórico de família de outros países. No meu caso, eu tenho origem italiana, meu pai tem origem portuguesa, eu acho que alguns aqui também têm descendência fora daqui. E o Jorge Alad, ele fala um negócio que é curioso. Tudo indica que a gente está hoje dentro da doutrina espírita, estudando o Evangelho, aprendendo o Evangelho, para na próxima encarnação a gente estar voltando para as nossas origens. E por que não? O pessoal está precisando lá também. É mais certo as duas juntas, se trabalhar no mesmo lugar. Mas faz muito sentido isso. Chico Xavier já foi colocado que após o desencarne, uma das coisas que deixou ele muito triste, porque ele pediu para que na próxima reencarnação ele voltasse ao Brasil, e Jesus já deu uma boa notícia para ele. Não, meu irmão, eu quero você em Israel na próxima. Mas o trabalho nosso é esse. E não quer dizer que a gente vai estar trabalhando nas nossas origens em outros países, dentro da religião, não. Pode ser dentro da física, da matemática, da engenharia, mas promulgando o Evangelho. Tem uma coisa que eu estava conversando até com o Edmundo, que o Haroldo é dito e espalhado para todo mundo que o Emmanuel já está reencarnado entre a gente. Mas tem pessoas que duvidam disso. E uma delas é o Haroldo Dutra Dias. Uma amiga minha também, lá do Renê, falou que tem uma médium de Petrópolis que tem recebido mensagem dele. E pelo Haroldo foi meio que uma pegadinha do Chico. Pelo Haroldo, ele acha que a gente vai ter que dar uma pastada boa aqui ainda. Até vir a galera da primeira divisão. Porque quando chegar essa turma, e vai chegar essa turma, é a virada de chave. Nós estamos jogando a quarta divisão. Vai chegar a turma aí que é o Real Madrid. E quando essa turma reencarnar na Terra, é a nossa virada de chave. Já é dito aí que está vindo uma leva de coisa de quase 900 mil espíritos aí, de um outro lugar aí, um patamar bem melhor que o nosso, estão vindo para nos ajudar. E essa turma, quando chegar a reencarnar aqui, os gostos as buscas são outras, pode ter certeza. A alimentação vai ser outra.
a cultura vai ser outra. Mas o Haroldo cita isso. Mas eu estava conversando com o Edmundo, por que isso? Teoricamente, o Emmanuel hoje estaria beirando seus 25 anos, já que em 2000 ele já estava reencarnado, já segundo Chico. E isso me incomoda, porque com 28 anos, Chico faz esse livro. Chico faz sua primeira obra antes dos 20 anos. E se o Emmanuel é o mentor do Chico, ele está, no mínimo, no mesmo patamar do Chico. No mínimo. No mínimo. Mas vamos colocar de igual. Então, teoricamente, esse espírito já teria que estar realizando algum tipo de trabalho. E aí, ele comentou comigo uma coisa que me fez muita claridade. Falei assim, Rodrigo, porque eu sinto falta de um médium recebendo a galera aí, fazendo livro. Ele fala, mas Rodrigo, mais livro? Mas para quê? Se o que tem aí a gente não dá conta. De repente já está por aí fazendo um outro tipo de trabalho dentro da política, dentro da educação, e que não vai ser um médium de trabalho com outro, o trabalho dele vai ser outro. O que talvez a gente tenha que começar a acompanhar é a parte moral dos nossos irmãos. E faz muito sentido a gente começar a acompanhar, e aí eu sei que, até me arrepia, que na hora que ele comentou, eu e ele, a gente pensou na mesma figura. Mas será? E faz um pouco mais de sentido isso, porque realmente não tem necessidade dessa pessoa ser um médium para sair falando com todo tipo de espírito, não. Ele só vai ser uma pessoa com a moral diferente. Uma pessoa correta. E a gente vai ver o trabalho dele nisso. Então, esse é hoje o nosso trabalho aqui, como Brasil, coração do mundo e Padre do Evangelho. É nos educar, é aproveitar essa oportunidade que é ímpar, porque, gente, o conhecimento foi dado. Não adianta o pessoal que está aqui dentro não achar que não conhece, não. Já era. Já era. Já sabe. Tem um amigo meu que ele fala que é uma coisa que eu não esqueço nunca. O André chegou um dia para mim triste. Eu falei, o que é, André? Rodrigo, espiritismo. Eu falei, mas por que você está triste? Ele, você acredita? Porque eu acredito, Rodrigo. Então, se eu acredito, lascou. Mas, se você está aqui dentro, você acredita. Se você acredita, lascou, filho. Você sabe o que é o certo e o que é o errado. Então não adianta querer andar errado sabendo qual é o caminho certo. Isso vai ser cobrado. A lei de causa e efeito está aí. Só depende da gente, de mais ninguém. Só depende de você. Entende por que isso aqui foi muito bom para mim? Entende por que esse livro aqui para mim foi um achado? Porque eu estou aqui me redimindo. Eu estou aqui a toda hora, a todo momento, procurando me melhorar. Já andei errado demais. E a ideia hoje não é virar santo, mas não cometer os mesmos erros, os mesmos equívocos. Isso já deu, né? Cansei. Solta a musiquinha pra gente.
os rios, puros, lindos, cristalinos, que montanhas colossais. Venha ver, recheada de ricos minerais. Que povo generoso, trabalhador, vive neste lugar. Vem comigo, vem conhecer, companheiro, este lugar onde Jesus, o divino jardineiro, árvore do evangelho, replantou sob o símbolo do cruzeiro. Veja ainda que beleza, uma bandeira tremulando sobre azul dessa imensidão. Deus Cristo e caridade é o lema dessa nação. Vamos juntos agora em vibrações de amor e paz. Em vibrações de amor e paz, teremos feito do Brasil. Em vibrações de amor e paz, a pátria do evangelho. Em vibrações de amor e paz, teremos feito do Brasil. Em vibrações de amor e paz, a pátria do evangelho. Em vibrações de amor e paz, em vibrações de amor e paz, a pátria do evangelho. Em vibrações de amor e paz, teremos feito do Brasil. Em vibrações de amor e paz, a pátria do evangelho. Irmãos, vamos aproveitar. Estamos no coração do mundo, na pátria do Evangelho. Obrigado, boa noite. Então, você deixou a Nete nervosa. Olha que coisa, hein? Tá vendo? É. Então, hoje a gente vai agora começar
Vamos fazer um passe coletivo hoje para a gente, no nosso trabalho. Então, vamos nos acomodar na cadeira da melhor, se você quiser tomar o passe, você fica à vontade. Da melhor maneira possível, fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior e pensar nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades e pedir a Ele, nesse momento, que Ele olhe um pouco mais por nós, porque seu amor é constante. Pedimos aos mentores da nossa casa e aos mentores de cada um de nós que vibre amor, saúde, entendimento, respeito para conosco e para com os nossos irmãos. Se doentes estamos, que a nossa cura venha até nós da melhor maneira possível, dentro do nosso merecimento. Então vamos firmar nosso pensamento a Jesus e juntos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal. Que através dessa oração, que arrebenta lugares, arrebenta corações e quebra todas as nossas dificuldades, possamos olhar com carinho para o nosso irmão, com ternura, porque através dessa dádiva de amor e essa doação, nós estamos recebendo em dobro todo o carinho do nosso Pai. Então, que as nossas máculas, as nossas chagas sejam fechadas, tanto as físicas quanto as sentimentais. Estamos amparados pelo amor divino do nosso Pai, com seu carinho e todo o seu amor. Então, nesse momento, amigos, damos graças a Deus por esse benefício que acabamos de receber. Pronto, vamos voltando e vamos pedir ao Rodrigo que venha fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, amigos espirituais, mentores da casa, quero agradecer muito, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para podermos aprender um pouco mais sobre o Teu Evangelho e assim poder melhorar também cada vez mais o nosso caminhar nessa terra, aprender cada vez mais nos modificar enquanto seres humanos, nos melhorar enquanto amigos, filhos, maridos, esposas, pais e mães. A gente sempre pode melhorar mais e a ideia é essa. Obrigado, Senhor, pela chance que nos está sendo dado e que a gente possa aproveitar ela. Retornando agora aos nossos lares, levando um pouquinho do seu ensinamento para dentro de nossa casa e de nossa alma. Obrigado, que assim seja.